Irmãos, hoje nós estamos transmitindo de casa devido a problemas de saúde e não estamos fazendo presencialmente na sede. Então vamos fazer aqui pelo YouTube, né? A obra do Senhor não pode parar. Passei 2 semanas muito enfermo. Deus tem nos dado livramento. E graças a Deus que o Senhor é quem nos dá vitória. Então, desde já quero agradecer a participação, né? Irmã Camila, irmã Denise, o diácono Evandro Antônio Quirino, que sempre nos ajuda nas nossas transmissões, irmão Devanir, né? A todos aí que estão presentes nesse momento. Minha esposa, irmã Roberta, você possa ajudar não só assistindo essa live, mas também compartilhando, né? Nosso tema é defendendo essa doutrina. Nós temos pegado ali no nosso RI, a nossa carteirinha de membro da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, alguns temas e tratando ele à luz da palavra de Deus, para que a gente tenha mais convicção de que o caminho é esse, né? De que essa doutrina não foi dos homens da Assembleia, não foi dos homens da Deus é Amor, não é dos homens da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, mas é do próprio Senhor Jesus Cristo, testificado em sua palavra. Então, é muito importante que nós venhamos a alcançar, né, nossos amigos, nossa família, parentes. Então, não somente seja um participante ouvinte, mas também um participante para que essa transmissão chegue a outros, né? Glória a Deus por isso. Então, o link já está aí na descrição, para quem está a larga distância. Para os alunos aí que estão presentes, nós fizemos uma apostila, ficou muito bom. Os próximos temas vão ser temas bem fortes, que nós temos visto nos dias atuais. Então nós temos aí para o próximo mês temas como aborto, suicídio, né? O que a Bíblia trata, como a Bíblia trata a prostituição, a homossexualidade, o que a Bíblia nos fala sobre isso. Então tudo ali que a gente encontra na nossa carteirinha, nós vamos tentar trazer aqui num trimestre, né? Que são 3 meses, 3 meses com o tema defendendo essa doutrina. Espero que todos tenham compreendido e estarei dando início então à terceira aula, que o tema é casamento e divórcio. Então vamos ver à luz da Bíblia o que é casamento e como Deus vê o divórcio, né? Então nossos objetivos da lição é compreender o casamento segundo a Bíblia, saber como Deus vê o divórcio e conscientizar da importância dos deveres de ambas as partes, tanto do marido quanto da mulher. O nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 14, versículo 15, lá no Novo Testamento. O 4º evangelho, para quem vai procurar. Amém. A paz do Senhor. Nosso irmão Luiz Evandro, lá de Goiânia.
Glória a Deus. Nosso irmão Reinaldo também, muito obrigado pela participação. Então, João capítulo 14, versículo 15. Você que pode estar nos acompanhando aí, a palavra do Senhor diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus está dizendo que aquele que ama ao Senhor, ele ama a sua palavra. Aquele que ama ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, ama a doutrina de Cristo. Os tópicos da nossa lição, primeiro, é entender o que é o casamento. Segundo, é entender, o que as pessoas sempre nos perguntam: posso divorciar e casar de novo? Será que pode? O que a Bíblia nos diz sobre isso? E o terceiro tópico é o que nós temos visto nos dias atuais. Qual é a nossa realidade? O que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo? Então vamos tentar tratar esses dois temas, casamento e divórcio, à luz da palavra de Deus. A leitura semanal, eu sempre deixo aqui alguns textos de referência, muito importante para quem tem acesso. Quem quiser me procurar no Signal, os varões aí podem me procurar, e as varoas pode procurar a irmã Roberta. A gente toda segunda-feira está compartilhando já a lição da Escola Bíblica Dominical, para que durante a semana você já tenha acesso ao material e possa estudar, na sua casa, e trazer aqui no chat online alguma dúvida, Nós não sabemos tudo, e é impossível que nós venhamos a saber nessa vida, Se a gente saber 1% da Bíblia, a gente já sabe muito, Porque a palavra de Deus, ela vai além de toda sabedoria humana. Então, aquilo que você tiver uma dúvida, traga aqui, Alguém que te perguntar, às vezes você vai compartilhar com alguém esse material e a pessoa vai ter alguma dúvida e te procura, você pode procurar a gente. Então procure para receber o material, e aí nesse material a gente tem aqui a leitura semanal. São de segunda a sábado, uma referência bíblica, que você vai ler todos os dias e que vai fazer sentido com a lição, Então eles vão dar um amparato para você. Então nessa leitura semanal aqui vai estar tratando questões sobre casamento e divórcio. Então fica aqui a minha sugestão, procure, os varões procure aí por mim no Signal, as varoas podem procurar a irmã Roberta, para toda segunda-feira vocês receberem nosso material, da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus por isso. Paz do Senhor, a irmã Keila, a irmã Angélica também, lá de Petrópolis. Paz do Senhor, muito obrigado pela participação nessa manhã. O nosso texto bíblico, ele vai se encontrar em Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Se você chegar em Mateus, no Novo Testamento, você volta só um pouquinho nas páginas da sua Bíblia. Então você vai chegar em Malaquias, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 15 e 16. Então, Malaquias, capítulo 2, e os versículos 15 e 16. Para quem está chegando agora, no começo da nossa transmissão, expliquei um motivo de saúde, me afastou do trabalho e da igreja. Então, como a gente não quer passar isso, para nenhum irmão, uma enfermidade,
Então nós estamos fazendo essa transmissão, estou fazendo aqui de casa e já sentindo falta aí da companhia dos meus irmãos que me ajudam na leitura, né? Mas conto com a oração de toda a igreja, que o Senhor tem nos dado vitória. A palavra de Deus diz assim, Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16. E não fez ele somente um, ainda que lhe soprava o Espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. O repúdio é o divórcio. Então a Bíblia vem dizer que Deus, ele odeia o divórcio. E ela nos alerta para que nós sejamos fiéis à mulher da nossa mocidade. E o que nós temos visto em muitas igrejas evangélicas é que depois de um tempo, né? Hoje em dia tanto o homem quanto a mulher vai envelhecendo e aí decidem divorciar e casar com a pessoa mais nova. Casar com alguém mais novo. Então a Bíblia está nos alertando que isso não é uma atitude honrosa, não é uma atitude de um servo e de uma serva de Deus. Alguém que pela aparência abandona a sua esposa, alguém que pela aparência abandona o seu marido, é uma pessoa de um coração violento, cheio de violência. É uma pessoa que não tem parte com Deus. Então o Senhor está nos alertando que o casamento deve ser honrado, deve ser preservado e que nós devemos permanecer, quando possível, com a mulher da nossa mocidade, quer dizer, com a primeira e única mulher, né? Até que a morte o separe, segundo a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmã Suzy. Muito obrigado pela sua participação hoje. No texto principal, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14, 2 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 6, e o versículo 14, a Bíblia vai falar assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, o que é um jugo desigual? É você casar com uma pessoa que compartilha de uma fé, de um princípio diferente do seu. Então, imagina hoje, né? Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu conheci uma mulher que se dizia evangélica, né? E ela casou com um homem que era satanista. Aí eu te pergunto, como pode haver comunhão? Na hora do casamento, né? Casa um crente com um macumbeiro. Aí o que faz? Vai na igreja receber a bênção do pastor, vai no centro de macumba cortar a cabeça da galinha. Casa o crente com um católico. Aí como é que faz? Vai na igreja, né, para receber oração ou vai na igreja católica para tomar hóstia?
Então a pessoa que é crente vai tomar ceia e o católico vai tomar hóstia. Então a Bíblia está falando, olha, o jugo desigual, né, não é conveniente ao cristão. E por quê? Porque a pessoa que não partilha da mesma fé, né, ela vai trazer para dentro da sua casa toda a bagagem que ela conhece do pecado. Diferente é o caso de quem casou, né? Muitos casaram, não eram crentes, e depois passaram a conhecer Jesus. Aí, às vezes um aceitou Jesus, o outro não. Então isso é uma condição diferente do que a Bíblia está dizendo aqui. Que a condição que a Bíblia está dizendo é assim: os dois têm conhecimento da verdade, né? A pessoa tem conhecimento da verdade, só que ela decide casar com uma pessoa de outro ministério. Ela decide casar com alguém fora, né, da sua fé. Então existe o caso de um homem e de uma mulher ter casado não conhecendo Jesus. Às vezes um vem para a igreja e o outro não vem. Isso é uma condição. Mas existe a condição de a pessoa conhecer a verdade, já ter a luz da palavra de Deus no coração, e mesmo assim ela decidir casar com os de fora. Casar com pessoas que professam outra fé ou que não professam fé alguma. Então é sobre isso que esse versículo está falando. Então, nesse caso dessa mulher, até a última vez que eu fiquei sabendo, ela já tinha sofrido, né? Uma evangélica casou com um satanista. Eles sofreram 2 acidentes de moto. Ele arranhou o joelho, ela quebrou as 2 pernas. Então, tem comunhão? A luz com as trevas? O que o diabo está tentando fazer? Ceifar a vida, né? Deus tem dado livramento. Mas isso é uma falta do quê? Do que a gente leu lá no início. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se tivesse lido a palavra do Senhor, teria visto que não é prudente, né, um servo do Senhor casar com um servo das trevas. Como é que vai ter comunhão? A luz e as trevas. Amém. Paz do Senhor. Nossa irmã Iranilde, nosso irmão Silas também, muito obrigado pela sua presença aqui nessa manhã. Nossa irmã Brenda, que Deus abençoe. Então, nosso resumo da lição é: a mais amorosa, fraterna e encantadora relação, comunhão e companhia é a do casamento. Tópico 1. O que é o casamento, né, segundo a Bíblia? Então, vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que é uma instituição sagrada. O casamento é uma instituição sagrada. Biblicamente, eu listei 6 tópicos do que é o casamento. O primeiro tópico, você que pode acompanhar aí, lembrando que o link está na descrição do vídeo, é só você clicar, você vai ser direcionado, né? Quem não conseguir abrir o link, pode pedir ajuda aí nos comentários, que os nossos irmãos aí estão prontos para nos ajudar. São bênçãos de Deus na terra. Então, o primeiro tópico sobre uma instituição sagrada, que é o casamento, é a união de um homem com uma mulher, que se tornam uma só carne. Então, primeiro, casamento, segundo a Bíblia, é um homem e uma mulher. Homem com homem não é casamento, mulher com mulher não é casamento. Segundo a Bíblia, o casamento é a união do homem com uma mulher. E eles se tornarão uma só carne. Quando casa um homem com homem, uma mulher com mulher, né? Falando no sentido de casar, no sentido na lei do homem só, né? Não na lei de Deus. A Bíblia chama de outro nome, não chama de casamento e não chama de família. Deus não reconhece essa união, não tem a bênção de Deus, está completamente fora das Escrituras.
Segundo ponto, o casamento, segundo a Bíblia, é a união de duas pessoas com os mesmos propósitos, princípios e valores. Foi como eu disse. Eu dei o exemplo, né, de uma mulher que conhecia a Jesus e se apaixonou por um homem que era satanista. Então ela está de acordo com a Bíblia? Não, ela está fora. Por quê? Porque eles não participam da mesma fé. Eles não têm comunhão, né? Imagina de noite, ela vai dobrar o joelho para orar e ele vai fazer os trabalhos dele nos montes, nas encruzilhadas. Então como pode ser isso? Né? Não tem comunhão, está fora. Mais uma vez, vou repetir, essa questão do jugo desigual, né? É quando já se tem o conhecimento. Então a pessoa tem conhecimento de Cristo e ele decide casar com uma outra pessoa que partilha de uma outra fé, no caso até de uma outra doutrina. Não adianta também ser um crente de doutrina e casar com um crente de porta larga. Que é mais fácil você abandonar a doutrina para ir para a porta larga do que o da porta larga vir para a porta estreita. Isso é a palavra de Deus que diz. Não é o caso, né, de pessoas que não conheciam a Cristo e que se casaram. Às vezes ali, vou dar o exemplo do meu pai e da minha mãe, eles eram católicos. Então eles se conheceram católicos e minha mãe aceitou Jesus e depois de um tempo meu pai veio aceitar Jesus. Então nesse ponto não é jugo desigual. Por quê? Porque não tinham, né, o entendimento. Agora quando a pessoa tem um entendimento de Cristo, da doutrina, imagina um crente de doutrina, aí ele se apaixona por uma pessoa. Eu vou casar com aquele varão. Da onde que ele é? De que igreja? Ele é católico. Ué, mas e agora? Na hora que o filhinho nascer, o crente de doutrina vai querer trazer para a igreja para ser apresentado igual Jesus foi, né, no templo, na sinagoga, porque a Bíblia nos ensina assim. Mas aí o outro, o católico, vai querer levar a criança para batizar. Então olha que confusão terrível, né? Não tem como. Terceiro ponto aqui é o compromisso de um para com o outro, para com Deus e testemunhas. Então o casamento como uma instituição sagrada, ele requer um compromisso. Que compromisso é esse? Fidelidade. Tanto do homem para sua mulher, quanto para com Deus, que é para a obra de Deus, quanto para as testemunhas. Por quê? Porque o cristão ele tem uma responsabilidade social. A vida dele vai ser examinada. O jeito que ele trata a esposa dele, as pessoas que estão lá fora estão olhando. O jeito que ela trata o seu marido, as pessoas que estão no serviço estão olhando. O crente ele tem uma responsabilidade porque ele carrega sobre ele a palavra de Deus. Então, quando o crente peca contra Deus, através do pecado dele, vem o escândalo aos não crentes. Por isso que nós temos que ser diferentes do mundo. E aí a nossa responsabilidade ela se torna muito maior diante da sociedade. Por quê? Você vê uma sociedade que diz que família, né, é homem com homem e mulher com mulher, e a Bíblia não diz que isso é família. A sociedade vai dizer que casamento, né? Você vê uma pessoa hoje, ela casa com um boneco, ela casa consigo mesma. E segundo a Bíblia, isso não é casamento. O casamento é a união de um homem e de uma mulher. Tem até pessoas aí casando com animais. Então, completamente fora da palavra de Deus. Então, nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos entender que temos um compromisso com a nossa família, porque pode ser que através do nosso testemunho, do nosso casamento, da nossa vida com Deus, essas pessoas venham a conhecer a graça de Cristo, né? Vejam que você é diferente, seu casamento é diferente. Então você vê no mundo homem que bate mulher, que maltrata, você vê mulher que trai o homem,
Aí quando você olha para dentro da igreja, tem lá um homem honroso que cuida da sua esposa, que trata ela com dignidade, uma mulher que ama seu marido, que zela pelos seus filhos. Então isso é um impacto no reino das trevas. É como a Bíblia diz, a luz, ela resplandece sobre as trevas e as trevas não pode suportar, ela não pode conter a luz, porque o testemunho da luz é maior, é verídico, é verdadeiro. Amém? Desde já quero cumprimentar também nosso irmão do Maranhão, que não está o nome do irmão, só está IPFD Maranhão, mas Deus abençoe. Leiliane, a paz do Senhor. Irmã Margarete, a paz do Senhor. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Vamos continuar. Lembrando que nosso tema hoje é casamento e divórcio à luz, da palavra de Deus. O quarto tópico de uma instituição sagrada do casamento é a multiplicação da humanidade. Então, quando Deus ele instituiu o casamento, ele colocou lá em Gênesis: crescei e multiplicai-vos. Então, o casamento ele também foi colocado para a multiplicação da humanidade. O quinto tópico que nós colocamos aqui é o cumprimento do dever de ambos dentro dele. Que dever é esse? A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E ela diz também que a mulher deve ser submissa ao seu marido, honrar o seu marido. Agora, se os dois cumprir o que a Bíblia ordena, então é uma bênção. Porque um homem que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, é um homem que realmente merece ser respeitado. E uma mulher que é submissa, que ama o seu marido, ela é uma mulher que deve ser honrada, é uma joia rara. Então assim deve ser o casamento do servo, da serva do Senhor. E por último, nosso sexto tópico aqui de uma instituição sagrada é para glorificar a Deus. Então o casamento também é para a glória de Deus. Deus será glorificado se o teu casamento, estiver de acordo com a sua palavra. Amém. Acho que o irmão colocou o nome aqui, William Drey. Se eu li errado, o irmão me perdoa, viu? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua participação. 1.2 é uma união permanente. Então, o casamento é uma união permanente. Enquanto estiverem vivos, estão ligados pela lei. É o que a Bíblia está dizendo. Mateus capítulo 19 e o versículo 6, lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 19 e o versículo 6, a Bíblia diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o casamento é uma união permanente. Também no livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 7, o versículo 2, diz assim: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então, enquanto o homem estiver vivo, a mulher está ligada ao homem. Enquanto a mulher estiver viva, o homem está ligado à mulher. Então, o casamento é uma união permanente. É para ser um só, até que a morte os separe. 1.3 o casamento também é uma família espiritual. O casamento é uma família espiritual. A Bíblia diz que um sozinho pode ser vencido, mas em dois é mais fácil se defender.
Em Eclesiastes vai dizer, olha, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quem é a terceira dobra do casamento? É Deus. Então, o homem é uma dobra, a mulher é a segunda dobra. E Deus é a terceira dobra. Se ele estiver no casamento, é mais difícil se romper. É mais difícil que esse casamento venha a ter um fim. O que acontece como família espiritual? Quando nós casamos com alguém, todas as promessas que Deus tem na nossa vida passa também a ser na vida do nosso cônjuge. Ah, irmão, Deus me chamou para uma obra tal. Então essa obra já não é mais só sua, é da sua esposa também. Ah, irmão, Deus me chamou para ir a tal lugar. Então, irmã, Deus não te chamou mais agora só você, mas chamou o seu cônjuge e o seu marido também. Então, o casamento ele faz com que nós venhamos a compartilhar o nosso ministério. Porque agora já não é mais você sozinho, né? É uma carne só. Vocês são ambos um só. Então, todas as promessas que Deus tinha na vida de um passou a valer na vida do outro também. Amém? Lá em Efésios capítulo 5, lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 26, vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Você que pode procurar, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 26. Desde já quero agradecer a participação da evangelista Glaziela. Muito obrigado, irmã Regiane, aqui de Goiânia. Zilvânia, obrigado pela sua participação lá de Tailândia, Pará. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs que estão conosco presente na nossa escola bíblica dominical. Então, em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 26, a Bíblia diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então, nesse tema do casamento, essa palavra de Efésios está dizendo qual é a responsabilidade da mulher e qual é a responsabilidade do marido, porque ambos são uma família espiritual. Tópico 2. Posso divorciar e casar de novo? O que a Bíblia vai dizer? 2.1. Primeiro, Deus odeia o divórcio. Deus ele instituiu o casamento como uma união especial entre um homem e uma mulher. Novamente, casamento é entre um homem e uma mulher. Se tiver 2 homens, se tiver 2 mulheres, não é casamento. Se tiver um homem sozinho e uma mulher sozinha, não é casamento. Casamento, segundo a Bíblia, é entre um homem e uma mulher, que deve durar para sempre. Jesus explicou que o divórcio é devido à dureza de corações das pessoas, ou seja, é por causa do pecado. Nós sabemos, igreja, que hoje em dia existem divórcios e alguns deles não é responsabilidade do homem ou da mulher de Deus. Às vezes acontece de dos cônjuges desistirem da fé. Então, às vezes, o servo do Senhor está ali, o homem fiel a Deus, mas a mulher não quer mais. Então, ela pede o divórcio e vai embora. Então, esse homem, esse varão, diante de Deus, as mãos deles estão lavadas. Ele não vai ter culpa. Também a mulher
que decide servir ao Senhor e o seu marido já não quer mais estar na igreja, não quer servir a Cristo, ele decide se divorciar dela, as mãos dessa mulher estarão lavadas, porque aquele que quebrou o compromisso foi um infiel. Foi um infiel. Então Deus, ele odeia o divórcio, mas o Senhor, ele sabe o que acontece em cada situação de divórcio, né? Então, o que acontece? Às vezes um homem maltrata a mulher, agride, né? Essa mulher pede o divórcio por um motivo de vida, ela corre um risco de vida, ela está apanhando. Então, existe uma condição que ela está colocando a vida dela como um bem precioso. Ela está colocando a saúde dela. Por quê? Porque ela vem apanhando em um relacionamento abusivo. Existem casos também de traições. Então, uma pessoa está sendo traída, chega um momento que ela não suporta mais. Então, ela pede pelo divórcio. Existem algumas situações, e nós teremos que nos aprofundar nisso, para que a gente pudesse explicar todo esse contexto do divórcio, né? Então, quando nós falamos que Deus odeia o divórcio, é quando pessoas estão se divorciando por coisas banais. Então, a pessoa pede, a mulher fala para o homem, olha, levanta a tampa do vaso. Você está fazendo xixi aí na tampa do vaso, tudo? Aí o homem fica nervoso, não ajuda a esposa. Ah, eu vou divorciar. Aí o homem pede para a mulher, olha, não deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí a mulher fica nervosa, eu vou divorciar. Então estão tratando o casamento como algo banal, como uma coisa que não tem valor. E não é a maneira como Deus vê. O casamento para Deus é algo sagrado. Foi a primeira instituição que Deus fez, lá com Adão e Eva. A primeira, o casamento. Então, o povo, quando estava de coração duro, eles divorciavam, né, por coisas que não tinha motivo. Às vezes apertou financeiramente, eu vou divorciar. Eu tinha mais dinheiro quando eu estava solteiro. Está errado. A pessoa não está ajudando em casa. Eu vou divorciar, é muito folgado. Então o casamento ele tem que ser trabalhado. Ele tem um valor, e um valor espiritual. Então se Deus chegou a falar que a mulher deve se sujeitar ao marido como ela se sujeita ao próprio Senhor, e falou que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, então nós devemos nos esforçar para salvar um casamento. Se o casamento estiver à beira da ruína, devemos nos esforçar para salvar ele e não abrir mão. Porque no mundo, o divórcio é um refúgio. Quando as coisas não estão dando certo, as pessoas simplesmente se divorciam e acham que está tomando a melhor decisão. Muitas das vezes a melhor decisão é lutar por aquilo que Deus te deu, né? E aí entra aquele primeiro princípio que a gente falou. Existem os pontos, né, de entendimento. Se saiu da área do respeito, né? Se o homem está tocando na sua esposa, batendo nela, se a mulher está tocando seu marido, pegando faca para ele e vice-versa, então já se perdeu o respeito. Então, num relacionamento que não tem respeito, não tem amor. Aí você entende o divórcio por uma questão de vida, né? Porque uma hora ou outra pode ser que algum venha a perder a sua vida, porque o homem tá lesionando a mulher está lesionando o homem. Então existe essa compreensão. Mas, né, enquanto for uma situação possível, uma situação possível, é necessário que nós venhamos a lutar pelo nosso casamento. Amém? Espero que todos tenham entendido. Então, uma situação possível, lute pelo seu casamento. Numa situação que se tornou inviável, né? Tá ali, você está vendo que
perdeu o respeito, às vezes até nas tratativas, não só do homem com a mulher, mas também com os filhos, então, né, procure um pastor, um homem de Deus, e fale para ele o que está acontecendo, que ele vai te dar uma melhor direção, né? Porque também hoje em dia tem homens que batem, espancam seus filhos, né? Mulheres também que acabam descontando no momento da ira, né, nos filhos. E isso diante de Deus é uma coisa perversa, né? Deus não se agrada. Então tudo tem que ser com muita cautela, com muito equilíbrio, para que a gente venha a viver uma vida segundo os princípios de Deus, princípios bíblicos. Em Mateus, ainda sobre o divórcio, diz que Mateus capítulo 19, versículo 3, do 3 ao 9, diz que os fariseus chegaram em Jesus, tentando Jesus. Então eles dizem assim, olha, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Quer dizer, eu posso terminar meu casamento, a mulher não me agrada mais, quero terminar. A mulher não deixa a toalha molhada na cama, eu vou embora de casa. Ou vice-versa, né? A mulher diz, o homem não passa um pano na casa, eu vou acabar com esse casamento. Ele não faz uma comida, né? Faz um arroz muito salgado, faz um suco muito doce. Vamos acabar com tudo. Aí qual que é a resposta de Jesus? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram, né, respondendo os fariseus, tentando ali retrucar Jesus, disseram-lhe, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí a resposta de Jesus, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiará sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então o que Jesus está dizendo? Olha, numa situação possível, lute pelo seu casamento, porque ele é algo sagrado. É a união de um homem com uma mulher diante de Deus, é um ministério compartilhado, é uma família espiritual. Mas diante de uma situação, né, que o Senhor colocou aqui, a fornicação, uma situação que perdeu o respeito, já existe uma infidelidade, aí você tem outras situações, como a gente vem mencionando, com muito cuidado. Você tem situações né, da pessoa ser espancada, da pessoa ser agredida, sofrer violência psicológica, sofrer ameaça de morte. Então existem outras situações que o quadro se torna irreversível. Por quê? Porque a vida da pessoa está em risco. Então, numa situação irreversível, é necessário que se busque, né, o conselho de um homem de Deus, para que ele possa te direcionar da melhor maneira possível. Mas em situações cotidianas, alguma coisa ali que nos desagrada, o modo que um age, que o outro age, pode ser trabalhado. Então não é por isso que o casamento deve ser terminado. Não é porque não fez a comida do jeito que você queria, não é porque não limpou a casa da maneira que você gostaria. Porque hoje em dia no mundo, o divórcio é por qualquer motivo, é por coisas banais, coisas que não têm significado. E o casamento, ele é muito precioso para que você abra mão dele por qualquer coisa. Ele é muito precioso. Diante de Deus, tem um peso muito grande o casamento. É uma bênção de Deus. A Bíblia diz que o homem que encontrou uma mulher, ele encontrou uma joia. Ele encontrou algo precioso. Agora imagine uma mulher que encontra um homem de Deus que é parecido com Jesus Cristo. É maravilhoso.
ela vai ser uma mulher amada, bem cuidada, bem tratada. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmã Jussara Costa, Deus abençoe. Irmã Nataliana, lá do Pará, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã. Vamos continuar o 2.2, já está quase dando nosso horário. O 2.2 diz: casar com um cônjuge vivo é adultério. Então, lembrando, o primeiro tópico que nós vimos era o que era o casamento. E nós vimos que o casamento é uma instituição sagrada. Nós vimos também que o casamento é uma união permanente e que o casamento também é uma família espiritual. A partir do momento que você se casa, você compartilha com o seu cônjuge as promessas de Deus que estavam sobre a sua vida. No 2, nós vimos a pergunta: posso divorciar e casar de novo? Primeiro, nós vimos que Deus odeia o divórcio. E aí nós abrimos uma janela, né? Que nas próprias palavras de Cristo dá a entender que o povo, pela dureza do coração, quer dizer, no tempo da lei, eles se divorciavam por motivos banais. E que o Senhor falou ali, né, por um motivo de fornicação, por um motivo de falta de respeito. Quando a falta de respeito entra na vida do casal, quando há o toque, né, de uma agressão física, uma agressão verbal, quando isso começa a afetar a vida da pessoa e colocar a vida dela em risco, então o divórcio ele entra numa outra condição, é uma outra visão, né? Já não é uma coisa banal, como nós demos alguns exemplos, né? A manutenção de uma casa, o cuidado com alimento, alguma coisa que aconteceu ali e as pessoas acabavam se divorciando. Não quero mais ela, não aguento mais. Então o Senhor, ele trata o divórcio nessas duas realidades, né? Deus odeia o divórcio. O desejo de Deus é que o casamento seja um só. Mas o Senhor entende, né? O ponto do quê? Do desrespeito e da infidelidade. Como também mencionamos o caso de um homem. Ele permanece com Cristo e a mulher dele diz: não quero mais Jesus. Então as mãos desse homem diante de Deus vão estar lavadas. Uma mulher que quer ficar com Jesus e o homem quer ficar no mundão da cachaça, da prostituição, as mãos dessa mulher vão estar lavadas. Amém? Então 2.2 é casar com um cônjuge vivo, é adultério. Então Deus, ele instituiu o casamento como uma união especial entre um homem e uma mulher, que deve durar para sempre, né? Jesus explicou que o divórcio é devido à dureza do coração das pessoas, quer dizer, é por causa do pecado. Então olha o que a Bíblia vai dizer. Mateus capítulo 5, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 31 e 32. Eu vou ser mais breve aqui. A Bíblia diz assim: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, se o homem deixar a mulher e ele casar de novo, ele comete adultério. E se um outro homem casar com a mulher que foi deixada, também comete adultério. Porque lá no começo nós lemos que enquanto estiver vivos, estão ligados pela lei. Então, se o homem estiver vivo, a mulher está ligada ao homem. Se a mulher estiver viva, o homem está ligado à mulher. Por isso que nós dizemos, né? É uma união permanente, até que a morte os separe. Em Lucas, capítulo 16, versículo 18, também no Novo Testamento, diz assim: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Nesse texto ficou muito claro. Não precisa nem de explicação. Deixou a mulher, casou com outra, adultera.
Aquela que foi deixada casou com outro, adultera também. Simples. Simples. É um texto muito simples, de fácil compreensão. No tópico 3, nós vamos falar brevemente o que temos visto nos dias atuais. Primeiro, nós temos visto o aumento do divórcio. E nós lemos que Deus, Ele odeia o divórcio. Eu marquei aqui uma informação que estava no site do G1 sobre o volume de divórcio. E falava assim, que foi o volume mais alto nos últimos 10 anos. Só no Brasil, 385 mil pessoas, 385 mil pessoas se divorciaram no ano de 2023. Só no Brasil. Nós estamos falando de quase 400 mil casamentos que foram terminados só no nosso país. Então, você vê que a sociedade está doente, porque a base de uma sociedade saudável é a família. A família é a base de uma sociedade saudável. E hoje, a maneira como a sociedade prega a família não é a maneira como a Bíblia enxerga a família. Nós vemos aqui que a Bíblia diz que um casamento ele é constituído de um homem e de uma mulher. Então, uma família precisa ter um homem e uma mulher e ter Deus como fio de 3 dobras. Quando se tem 2 homens, não é uma família. Quando se tem 2 mulheres, não é uma família. Se tiver 2 homens com uma mulher, não é uma família. Se tiver 2 mulheres com um homem, não é uma família. Isso é uma abominação diante de Deus, porque não tem legitimidade bíblica. Tudo que não está na palavra de Deus não tem a bênção de Deus. Tudo que não está de acordo com a palavra de Deus não tem a bênção de Deus. Então a sociedade prega essas famílias deturpadas e você vê que ela está doente, a sociedade está doente. As pessoas se divorciam por qualquer motivo, Eu tentei dar alguns exemplos aqui de coisas que a gente ouve falar. Pessoas que chegaram a reclamar, que eu terminei com meu marido porque ele não levantava a tampa do vaso, para usar. Eu terminei com a minha esposa porque ela deixava a toalha molhada na cama. Terminei com meu marido porque ele deixava a meia na bota. Então isso são coisas, irmão, que dá para tratar dentro de casa. Terminei com a minha esposa porque ela fazia um arroz salgado. Não, irmão, casamento é algo muito especial. É algo muito elevado, ao ponto do homem e da mulher diante de Deus se tornar uma só carne. Como é que coisas tão banais pode fazer com que você desista da sua família? Então, por isso que Deus, quando Ele vai tratar do divórcio, Ele diz, eu odeio o divórcio. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele tinha todos os motivos para divorciar do povo dele, por causa dos nossos pecados. Mas Ele nos amou e nos amou até a morte de cruz. Então Ele não desistiu de nós e Ele não deseja que nós venhamos a desistir também da nossa família, do nosso casamento. Então o 3.2 vai falar sobre a banalização do casamento. A imagem que a sociedade traz do casamento é que não importa quantas vezes você case, o que importa é a sua felicidade. E isso está completamente em desacordo com a palavra de Deus. Porque você vê pessoas que casaram 5, 8, 10 vezes. Já não é nem legítimo o casamento delas, porque nós lemos que o casamento é um só, até que a morte os separe. Até na própria palavra do Senhor tem o caso dos fariseus e saduceus tentando Jesus, dizendo, olha, Senhor, uma mulher casou. Aí o marido dela morreu, veio outro, veio 7. Ela é marido de quem no céu? Eles tentando Jesus, e Jesus diz, não sabeis vós que no céu não se casam, nem se dão em casamento? Então, você vê que as pessoas aqui
né, na nossa sociedade que jaz no maligno, é uma sociedade que está contra a palavra de Deus. Quem está reinando na sociedade que não obedece a Deus não é o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus está nos filhos da obediência. Quem reina nos filhos da desobediência é o Espírito do anticristo. Então esse movimento de você tem que ser feliz na vida. Casa quantas vezes você quiser. Isso é o Espírito do anticristo. Porque ele se levanta contra tudo que é de Deus. Homem com homem casar é uma família. Isso é o espírito do anticristo. Mulher com mulher casa e vai formar, né, uma família. Não é casamento. A Bíblia já diz que casamento é homem e mulher. E é um só ainda. Porque hoje em dia também tem um negócio aí, o espírito do anticristo de casar 3. Não é bíblico. Não tem a bênção de Deus, não tem o selo do Espírito Santo. Tudo que está fora da Bíblia não tem a bênção de Deus. 3.3, famílias destruídas. Então a família, ela está como alvo principal de Satanás. A família é o alvo principal de Satanás, é onde ele quer vir para destruir. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o que o diabo quer fazer é destruir as famílias. Você pode ver, irmão, irmã, começa a reparar até nas igrejas, quão é difícil você encontrar o pai, a mãe e os filhos servindo ao Senhor. Porque o diabo é furioso com a família. Muitas vezes você vê a mãe sozinha, ou a mãe com o filho, ou o pai sozinho, né? Ou o pai tentando levar seus filhos para a igreja. Por quê? Porque é uma luta, igreja. O diabo ele tem uma fúria contra a família. E nós vemos no mundo o quanto as famílias têm sido destruídas. Quantas pessoas, né, têm sido traumatizadas por um casamento que não deu certo. Então o momento nosso agora é nos levantar e orar pelas nossas famílias. É nos levantar como igreja do Senhor, como soldados de Cristo, velar pelo nosso casamento, suportar um pouquinho mais, né, aprender com os nossos erros, não abrir mão das bênçãos de Deus na nossa vida. Porque se Deus colocou essa pessoa do seu lado, se foi um plano, um projeto de Deus, então é ele, é ela que vai te ajudar, né, na sua caminhada, que vai estar com você no seu ministério, que vai compartilhar suas alegrias, suas tristezas. Então dá valor ao seu casamento, valoriza o homem que Deus colocou na sua vida, valoriza a mulher que Deus colocou na sua vida. Mas caso você se encontre numa situação, né, de divórcio, clame ao Senhor, porque o Senhor disse que Ele é pai dos órfãos e marido das viúvas. Deus ele não vai deixar ninguém desamparado. O amor de Deus é aquilo que vai nos suprir em todo o caminho, né, até a nova Jerusalém. Então a nossa conclusão é, primeiro, que o casamento é um só, até que a morte o separe. Segundo, que Deus ele odeia o divórcio. E terceiro, é tempo de nós orarmos pela nossa família. Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje, um pouco diferente, né? Expliquei por alguns motivos de saúde, um levante muito grande aí da parte dos nossos inimigos, né? Mas Deus já lançou por terra. E graças a Deus por isso.